Olá, gente, já faz bastante tempo que eu não gravo nenhuma aula, então vou gravar uma aula hoje sobre cidadania. O que é ser cidadão e como exercemos a cidadania. Ser cidadão é ser uma pessoa com um conjunto de direitos e deveres. Vale lembrar que a cidadania pressupõe acesso aos direitos civis, políticos e sociais, assim como aos direitos humanos. Quando pensamos em direitos civis, vamos pensar em direito de ir e vir, livre manifestação religiosa, liberdade de expressão, sempre considerando a alteridade, o outro. Ou seja, o nosso direito termina onde começa o direito do outro. Quando a gente fala em direito político, significa o direito que nós temos de fazer uma interferência, de fazer uma intervenção no cenário político. Então, é o direito que nós temos de mudar o cenário político de acordo com a nossa vontade. Isso acontece através do voto e através de manifestações populares. Agora, se eu pensar no direito social, direitos sociais nada mais são do que aqueles direitos indispensáveis para a vida humana, como alimentação, habitação, segurança. Né? E é interessante falar sobre isso, né? Porque a gente vive num momento de muita insegurança na cidade. Então vale a pena a gente refletir sobre quais direitos nós deveríamos ter acesso e não temos. Agora, como é que a gente exerce a cidadania? Participando da vida política e social do país, lutando por seus direitos, cumprindo seus deveres e procurando construir uma sociedade mais justa e igualitária. Ou seja, que busca a igualdade entre todos os seres humanos. Quando eu falo em sociedade mais justa, eu estou falando de quê? O que é justiça? O que define a justiça? Como é que eu entendo o que é justo e o que não é? O justo é a coisa certa e a injustiça, direitos iguais. E como é que a gente define o certo e o errado? Complicado, né? Direitos iguais. Mas a gente tem que pensar a igualdade de acesso aos bens. E temos que pensar também a questão das desigualdades, das pessoas que não têm acesso às mesmas oportunidades. Não é uma coisa que a gente fica pensando, será que todo mundo agora que está no 6º ano tem a possibilidade de estar num bom colégio estudando? Agora, quando a gente pensa na questão da evolução da cidadania, nós temos a ideia de cidadania na Grécia Antiga. E quando pensamos na cidadania na Grécia Antiga, era excluído da cidadania mulheres, escravos e estrangeiros. Essas pessoas elas eram excluídas da possibilidade de participar dos debates públicos na Ágora, que era uma praça pública. E vale lembrar também que as pessoas que não tinham propriedades também eram prejudicadas na Grécia Antiga, em Atenas. Agora, se a gente pensar a evolução do conceito de cidadania, a gente pensa na antiguidade, né? Se eu pensar a cidadania na antiguidade, eu vou pensar o seguinte: como se dava a cidadania na antiguidade? Quem era cidadão? Né? Quem era considerado cidadão? Os homens com apenas 21 anos, com mais de 1 ano. Isso, e a gente pensa o seguinte: a pessoa que também possui propriedades. Na Idade Média, a questão da cidadania era vinculada à estrutura social comandada pela igreja. Então a gente não fala nem classes sociais da Idade Média, a gente fala em estamento. Porque a classe social, ela pressupõe mobilidade social. E na Grécia, na Idade Média, você não tinha mobilidade social, como se entende hoje. Então, quando a gente usa a expressão classe social na Idade Média, a gente entende a partir da perspectiva do estamento, onde não há mobilidade social. No grupo social onde você nasce, você passa o resto da sua vida. Agora, na Idade Moderna, quando você tem o ressurgimento, né, da questão da cidadania, é aquele que possuía direitos sobre as decisões políticas. Então, não era todo mundo que poderia participar da decisão política. Então, só algumas pessoas tinham essa possibilidade. Agora, nos dias atuais, ser cidadão é ser reconhecido como membro pleno e igual da sociedade. E aí a gente pode pensar o seguinte: ser cidadão no Brasil hoje é ter um conjunto de direitos
Japão, e nos outros países da América Latina, e nos Estados Unidos, como a questão da cidadania se coloca no mundo em que a gente vive hoje? A gente não pensa sobre isso. A gente não reflete sobre quais são os direitos que nós temos e quais são os nossos deveres. Professor, eu tenho direito político, é o direito à intervenção no cenário político, beleza, através do voto. Professor, e os direitos humanos? Se nós problematizarmos os direitos humanos, nós vamos encontrar um Estado brasileiro que viola os direitos humanos a partir da manutenção de uma estrutura de sociedade profundamente desigual e injusta. Porque nem todos os alunos têm essa possibilidade que vocês estão tendo agora. E aí a gente começa a refletir sobre os privilégios que nós temos. Sobre o que é ser brasileiro, o que é ser cidadão. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu passei a minha infância inteira ouvindo essa frase, que era assim: se estudando é ruim, imagina sem estudar. Se estudando já é ruim no sentido de ser difícil. Se estudando você já tem dificuldade para conquistar as coisas na vida, imagina sem estudar. E é interessante a gente refletir sobre isso. Sobre que tipo de mundo a gente constrói. Porque a única transformação possível para o planeta se encontra aqui, dentro de uma sala de aula. E quando você discute a questão da justiça e da injustiça, né, eu na idade de vocês, para mim, injusto era quando eu fazia bagunça com todo mundo e só eu ficava de castigo. Se a professora perguntasse para mim o que é injustiça, eu ia falar: o que você faz comigo? Né? E nota que hoje a sociedade evoluiu e vocês discutem a questão da justiça de um modo mais aprofundado. Hoje vocês estão preocupados se as pessoas que moram numa comunidade têm pelo menos sabonete para lavar as mãos e se protegerem do coronavírus. Porque hoje nós vivemos na era da pós-modernidade, da tecnologia da informação. Vocês nasceram na época da tecnologia. Para vocês, a compressão de tempo e espaço é uma coisa comum. Vocês não devem nem saber o que é um orelhão. Vocês sabem o que é um orelhão? Aê! Tinha uma época, gente, que o orelhão era por ficha. Depois virou cartão. São meio-dia. Então, assim, se a gente parar para refletir sobre as mudanças pelas quais as sociedades passam, a gente começa a entender que hoje o direito social é a internet. Porque através da internet você consegue emprego, você procura emprego, você se comunica com o patrão. Oi? Sim. E o mundo de vocês é muito melhor do que o meu. Na minha época de aluna, nossa, ninguém podia questionar nada, ninguém podia falar nada. Hoje em dia a gente entende a importância da fala do aluno, da participação do aluno, do conhecimento que o aluno traz para a aula. Né? E na minha época não tinha isso não, só escutava o professor falar, tentava gravar o que ele estava falando, anotava e não podia questionar nada não. Hoje, quando se fala em qual é a contribuição do aluno para a aula, né, que é uma coisa muito importante. Oi? É questionar. É o aluno que não tem medo de tirar dúvida. É o aluno que não tem medo de discordar, de expor a sua visão de mundo, de dizer que pensa diferente. O medo, ele, graças a Deus, saiu da sala de aula. Porque aqui não pode ser um ambiente de medo. Aqui tem que ser um ambiente de satisfação, de alegria. Vocês têm que sentir vontade de estarem aqui dentro. Vontade de estar aqui dentro. Vocês não podem ir, detesto para a escola tem que ser um lugar agradável. E hoje existe um esforço nesse sentido. Né? Porque a sociedade, ainda bem que ela pelo menos está andando para frente. Né? Mas a sociedade pode andar para trás? Pode. Pode. No Afeganistão, na época da década de 60, 70, na época que teve a Guerra Fria,
que os Estados Unidos dividiram o mundo em áreas de influência com a União Soviética, ficou aquela guerra do capitalismo com o socialismo, para evitar o crescimento do socialismo, os Estados Unidos financiaram grupos extremistas islâmicos que tomaram o poder político. E hoje, por causa também disso, nós temos sociedades extremistas onde as crianças não têm o respeito que vocês têm hoje. Se bem que eu acho que deveriam ter mais. Eu acho que a espécie humana valoriza muito pouco as crianças, o meio ambiente. Essa semana lá em Bangu tacaram fogo em mais de 20 pneus, assim, uma fumaça preta subindo, né? Aquela poluição toda. Mas a gente está evoluindo, a gente está melhorando. E o ideal é que a gente caminhe sempre para frente. É que vocês se tornem adultos mais responsáveis do que a minha geração. E que a geração que vier depois de vocês se torne mais responsável ainda. Né? Isso é o que a gente espera. Então, ser cidadão, além de ser portador de um conjunto de direitos e deveres, é você entender que você tem direitos humanos, direitos civis, políticos, sociais. É você entender a importância do respeito à diferença, a importância do respeito à alteridade, que a alteridade é a diferença. É você entender que você não tem que concordar com o outro, mas você tem que respeitar. É você ser solidário, é você ter empatia, se colocar no lugar do outro, buscar uma convivência melhor, entender que o outro às vezes está sofrendo, precisa de ajuda, ao invés de tirar pedra na pessoa. E só assim vocês vão conseguir construir uma sociedade cada vez mais cidadã, mais humana e mais justa. Agora, uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: essa noção de cidadania como nós conhecemos no Brasil hoje, ela é construída a partir da Constituição promulgada, divulgada em 1988, pós-regime militar. É contida uma Constituição cidadã. Tá? E isso é bem interessante se discutir. Porque a nossa Constituição, ela ainda é jovem. Então ela deve ser aperfeiçoada. Em busca sempre da solidariedade, da empatia, da justiça, embora vocês tenham percebido que a justiça é uma questão assim, subjetiva. Vocês sabem a diferença do que é subjetivo para o que é objetivo? Vou dar a chuva como exemplo. Choveu, você está sem guarda-chuva, você vai se molhar? Então é uma questão objetiva. Você vai se molhar, não tem outro jeito. Está sem chapéu, caiu um temporal, você vai se molhar. É tipo 2 mais 2 dá 4, você vai se molhar. 2 mais 2 você vai dar 4, e aí assim vai. Agora, outra coisa interessante é a subjetividade. A subjetividade é a diferença de compreensão de uma pessoa para outra. Ninguém vai virar para você e vai falar, de repente, se você ficar assim deitado ou sentado, você não se molha. Não tem isso. No campo da subjetividade tem. Cada um percebe o mundo de um modo. Por isso é importante a empatia e o respeito. Porque o modo como nós compreendemos a justiça, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o modo como nós classificamos alimentos, por exemplo, aqui no Brasil a gente não come carne de cachorro, mas tem lugar que as pessoas comem carne de cachorro. Nota que a compreensão de mundo muda de uma cultura para outra. O hábito coletivo, o modo de viver no grupo muda. E é essa mudança que a gente precisa saber respeitar e sempre buscar melhorar no sentido da valorização da pessoa humana. Todo mundo entendeu? Vou finalizar agora para a gente fazer o debate.